Ok, gente, vamos continuar o nosso vídeo sobre a imanentização da mística, né? A passagem da mística, da imanentização da mística para a estética filosófica. Tais formulações místicas são bem características da teologia negativa especulativa. A novidade da descoberta de Largier está em apontar como Baumgarten, o fundador da estética, né? O fundador digamos, da disciplina da filosofia chamada estética, né? Que viveu de 1714 a 1762. Quer dizer, a novidade da descoberta de Larcher está em apontar como Baumgarten, num trecho da Estética, que é um livro de 1750, se queixa de que muitos filósofos ignoram o fundo da alma como origem de um estado extraordinário de experiência do mundo à luz do divino. Isso aqui é um ponto interessante. Eles esqueceram do termo e ficaram cegos a respeito de sua validade, mesmo numa experiência diversa do campo teológico. No caso do filósofo fundador da estética, essa experiência pode ocorrer numa caminhada vagarosa, no tempo do prazer do ócio. Aqui se percebe o deslocamento da experiência mística, né, para o terreno da experiência estética natural, especialmente no momento em que Baumgarten aponta o desconhecimento dos filósofos de sua época dessa tradição. Né? Então é interessante que Baumgarten faz a queixa de que os filósofos estão esquecendo essa tradição. Por que eles estão esquecendo dele? Porque você tem uma desqualificação do entusiasmo divino ao longo de toda a emancipação da faculdade da filosofia da universidade, em toda a tentativa de emancipação da filosofia em relação à teologia, estava ligada necessariamente a um desprezo dos entusiastas. Né? Os entusiastas eram os místicos. Vale mencionar que, e no caso Baumgarten, que é o fundador da estética, ele gosta dos entusiastas. Né? E ele está lembrando aos filósofos que já estão se esquecendo, entendeu? Quer dizer, já, ao longo do século XVI e XVII, houve todo um trabalho minucioso da filosofia dos filósofos que querem conquistar um espaço dentro da academia, né? De banir a filosofia natural renascentista, a filosofia hermética. Né? Banir figuras como Agripa, Giordano Bruno, Robert Flood, Jacob Böhme, Paracelso, esse pessoal. Né? Então, Baumgarten ele está bem consciente desse processo e ele está querendo retomar um elemento da mística especulativa. Né? Vocês estão vendo. Vale mencionar que ele está implicitamente se referindo à oposição entre o estabelecimento da filosofia nas academias e universidades iluministas e o lugar frágil dos entusiastas místicos. Agora, o fundo da alma não é somente o fundo virtual e a base da percepção e da representação, mas a verdadeira possibilidade da alma de tomar forma com relação às coisas no caminho do entusiasmo estético. Quer dizer, aí agora nós estamos entrando num novo momento da questão, tá? Que é o seguinte: o fundo da alma, que é o fundo virtual e base da percepção e da representação, né? Quer dizer, ele é um fundo transcendental, né? É uma espécie de um fundo transcendental que vem da mística, vem da teologia negativa mística. Né? Ele se torna o lugar de possibilitação, né, do
caminho do entusiasmo estético. Quer dizer, se antes ele fazia parte do entusiasmo místico, propriamente dito, né, ele vai também se tornar importante para o entusiasmo estético. Né? Porque, afinal de contas, o entusiasmo estético ele vem do místico. Né? No final das contas, é isso que estamos querendo dizer. Né? É isso. Isso significa que... Por quê? Porque o entusiasmo místico ele trabalhava essa imanentização, esse processo de imanentização. Então ele levava em conta aquilo que o Adorno chama dos elementos intramundanos. Né? O Adorno via na mística isso. Né? Ele estava certo. Né? Isso significa que a desqualificação do entusiasmo divino começa aqui a se refugiar no espaço do prazer descompromissado. Tá? É importante assinalar um elemento que eu não quero esquecer. Né? Antes do motivo do fundo da alma sair da mística especulativa do século XIV, né? Do século XV, e ter desenvolvido isso como tato, antes não, ao mesmo tempo, né? A própria filosofia hermética, tá? A filosofia que desenvolveu a analogia, né? E que buscou sínteses de diversos saberes esotéricos, né? Cabala, astrologia, isso tudo dentro de uma base neoplatônica, né? A filosofia hermética, ela também trouxe esse motivo do fundo da alma para ela mesma. Então, esses filósofos herméticos, eles leram a teologia negativa, eles leram Eckhart, tá? Eles leram Tauler, eles leram esse motivo, ele estava bem espalhado, todo mundo que lia Eckhart, todo mundo gostava muito de Eckhart, acabava se influenciando por ele. Esse motivo ele passou para a ambição, né, própria da filosofia hermética de fazer uma leitura do livro do mundo, uma leitura da natureza de acordo com as relações analógicas. Né? E o fundo da alma estava presente como um elemento negativo que possibilitava essas ressonâncias positivas. Né? Isso por um lado, quer dizer, então uma espécie de uma filosofia, né, renascentista, hermética, tomou conta desse, se apropriou desse motivo, desse tropo místico. E poetas também. Silésios, por exemplo. Né? Silésios ele é um poeta próprio apofático, próprio da teologia negativa, e ao mesmo tempo ele está muito ligado a essa filosofia hermética também. Tá? Silésia é a verdadeira união dessas duas correntes, né? Em si mesmo, assim, na sua própria obra. Né? Isso quer dizer, tanto a corrente apofática quanto a corrente hermética, e a poesia. Né? Quer dizer, ele era um poeta mesmo. Então, Silésio é uma figura importantíssima nessa história. Eu resolvi não entrar muito em Silésio aqui, porque senão seria mais um autor, entendeu? Que merece vídeos e vídeos. Um dia farei isso. Tá? Agora, o fundo da alma não é somente o fundo virtual e a base da percepção e da representação, mas a verdadeira possibilidade da alma de tomar forma com relação às coisas no caminho do entusiasmo estético. Isso significa que a desqualificação do entusiasmo divino começa aqui a se refugiar no espaço do prazer descompromissado. Em seguida, Johann Gottfried Herder, que viveu entre 1744 e 1803, Herder, né, uma das figuras centrais aqui do idealismo alemão, né, da redescoberta da Grécia, né, e muito especificamente da estética filosófica. Né, afirma que a vacuidade se revela no fundo obscuro da alma dos místicos
Quer dizer, ele leu os místicos, ele também aponta isso nos textos dele, que se torna a única condição possível de revelação do sensual, bem como do mundo compreensível. Então aqui também o fundo da alma ele é um elemento, né, é uma espécie de fundo ontológico, né? E estético, de possibilidade de experiência estética, né? Logo, Herder também reabilita o tropo místico da escuridão para defender que quando o observador contempla uma escultura, o sentimento, o Gefühl, tá? Palavra alemã que possui o sentido ambivalente de sentimento e tato. Essa palavra realmente é muito importante, ela vai ser muito importante para os românticos alemães, né? Gefühl, né? Muito importante para o romantismo inteiro, no final das contas. O Gefühl torna a imaginação ativa e engajada. Ela se comporta como se sentisse e tocasse a obra. Logo, se o olho se volta para a mão, a percepção alcança a sugestão do tato imediato. Observa-se nessa reflexão que o olho se transforma em órgão do tato e perde a sua especificidade. É muito interessante, porque o Herder, ele de fato, ele introduz aqui uma espécie assim de disseminação, dispersão da importância do olho. Porque geralmente, né, a visão, o olho, ela é sempre muito mais importante do que o tato. No caso do Herder, é o contrário. O olho ele existe graças a uma espécie de sentido originário que é o tato, né? Que vem da nossa própria experiência infantil. Quer dizer, na experiência infantil, o tato ele já era ele que tomava conta, era ele que era o mais importante, era ele que penetrava na existência, no ser dos objetos, né? Na verdade, o olho ele não é nada mais do que uma extensão do tato, né? Quando a gente olha uma coisa, a gente quer tocar, né? Essa é a ideia, tá? E aí, no caso, você tem um desdobramento imaginário, tátil, daquilo que você vê. Essa a ideia do Herder, né, em relação a isso. Observa-se nessa reflexão que o olho se transforma em órgão do tato e perde sua especificidade. É nesse tato imaginativo que replica a escultura na alma. Né? O tato imaginativo replica a escultura na alma e produz a comunicação entre a alma e o objeto. Se a visão é uma experiência reduzida da experiência sensível, o tato perceptivo revela um sentido mais originário e compreensível. O tato se torna, então, um momento de liberação da determinação redutora da visão, uma reminiscência de alguma temporalidade mais alongada, uma processualidade erotizada. Isso é engraçado que o tato aqui está tanto ligado a um elemento infantil quanto ao elemento erótico também, né? Os dois elementos eles estão juntos aqui. Logo, a conexão entre o tato e o fundo obscuro da alma faz do tato o fundamento de toda a sensação, o verdadeiro núcleo da sensação. O tato é a figura da possibilidade real de ser afetado e absorvido pelo objeto da experiência sensível. Tato, pode-se dizer, é o sentido indeterminado. Esse ponto é importante. O tato é o sentido indeterminado. Logo, o sentido que pode ser qualquer coisa. São palavras de Larger. Em todos os exemplos, vê-se que a intimidade, a intensidade e a obscuridade da experiência são essenciais para uma potencialização da percepção. As imagens místicas de toque e abismo
ao entrarem na seara estética, tornam-se parte essencial da estrutura perceptiva e da qualidade da experiência sensorial. Se anteriormente foi dito que o período de florescimento da mística terminou no século... Eu já disse isso em outros vídeos, né? Se o período de florescimento da mística ele foi basicamente do século XIII, né? E foi se desdobrando, e a mística ela chegou, digamos, ao seu ápice no século XVI, né? E ela basicamente ela já foi diminuindo a sua influência no século XVII. Né? Verifica-se que o nascimento da estética filosófica no século XVIII só foi possível por conter em si germens de tropos místicos. O entusiasmo da divinização é explicitamente descartado pelo racionalismo, mas é implicitamente reabilitado pela estética. Quando Baumgarten aponta o desconhecimento dos filósofos do seu tempo de um tropo místico, ele ainda está lembrando algo que já tinha sido apagado e esquecido, pois tornou-se uma estranha curiosidade. Né? Isso é um ponto interessante. Aquilo que um dia foi apagado, né, não fazia tanto tempo assim, mas já tinha sido apagado. No século XVIII já tinha sido apagado, né? Já tinha sido completamente banido da universidade e Baumgarten está querendo relembrar aquilo. Ele ainda está lembrando de algo que já tinha sido apagado e esquecido, pois tornou-se uma estranha curiosidade. O que ressalta dessa lembrança é que a indeterminação enigmática e negativa da presença divina da alma, da presença divina, né? O que ressalta dessa lembrança é que a indeterminação enigmática e negativa da presença divina está diretamente ligada a uma libertação da potencialidade da alma. Esse ponto é que é importante de entender. A indeterminação negativa ela leva à libertação da potencialidade da alma. A negatividade leva à potencialidade positiva da alma. Tal ligação nuclear entre negatividade, possibilidade, advindo especialmente da teologia negativa neoplatônica e dionisiana, vai produzir muitos frutos da filosofia da modernidade e se tornará central na crítica à metafísica do século XX, em que a virada linguística estará associada a ontologias negativas da literatura e das artes. Nesse momento do século XVIII, contudo, a filosofia estética ainda está ensaiando a ousadia de seus passos. Nos textos de Baumgarten e Herder, analisados por Laget, o sentimento estético ainda não se classifica claramente em termos de belo ou sublime. E esses dois termos já estavam sendo alvo de discussão. Quer dizer, na verdade, esse motivo do fundo da alma, ele vai ser muito importante, muito especialmente para a noção de sublime. Mas esse é um outro capítulo, não vou abordar aqui. Toda essa discussão, ela você vê que eu fiz realmente, eu procurei fazer uma ponte do nosso século, do florescimento da mística, do apogeu da mística, né, passando muito rapidamente pela filosofia hermética, né, e tal, e chegando e como que esse tropo místico ele foi se desenvolvendo dentro dos próprios autores místicos, né, e como que ele chega na estética filosófica. Então, e a estética filosófica é filosofia. Poderíamos fazer um outro caminho, poderíamos ver como que esse tropo ele saiu de textos místicos para textos poéticos. Né? Isso também seria uma pesquisa interessante, uma pesquisa que o Laget não fez, e que seria interessante analisar. Certamente nos mostraria elementos essenciais para a gente entender como que isso chega na literatura moderna de um ponto de vista estritamente literário. Né?
De qualquer forma, esse motivo ele se colocou ativo tanto dentro da literatura quanto dentro de um, é, de um campo mais teórico. Né? E ele vai, digamos, desabrochar no romantismo, isso é muito evidente, né? Toda a ideia de uma interiorização, né, das potencialidades da alma, isso vai aparecer no romantismo alemão, isso vai aparecer no romantismo como um todo, né, no romantismo europeu. E isso vai acabar chegando naquilo que a gente chama de literatura moderna. Isso vai acabar chegando de alguma maneira em Baudelaire. Baudelaire desenvolve muito a imagem do abismo, o gouffre, né? O gouffre baudelairiano, e, em seguida os autores que são os precursores do simbolismo. Isso nós vamos falar logo em seguida.